Carlos, chopeira ou câmara fria? Vou usar um exemplo prático para a gente entender melhor, né? A Wooden. São 20 torneiras, a gente tem lá 15 de chopp artesanal, que vai desde o Pilsen até os mais específicos. O ponto é, lá é um ambiente para experimentação. Então, cara, câmara fria, bem dimensionada, a gente tem um estoque lá dentro, a gente não precisa ficar se preocupando tanto com a questão da validade, claro que ela continua tendo a validade, mas isso melhora muito, né, com a câmara fria. A torneira vai direto na parede da câmara fria, minimiza muito a parte da espuma, né, então fica muito pouca cerveja ali não refrigerada. O cliente vai e consome um pouquinho de cada, então é um tipo de consumo diferente de um bar onde que é público, volume, a galera vai e toma geralmente o mesmo chopp sempre, né? Então esses bares eu acredito que faz mais sentido a chopeira pelo fluxo, né? Câmara fria, o barril fica refrigerado e ele dura semanas, meses. Chopeira, o barril fica quente e ele vai durar 3, 4 dias após aberto. Se você tem um fluxo que você consegue acabar um barril em 3, 4 dias, a chopeira te atende e ela é barato, fácil. Se tu tem um fornecedor que consegue te entregar de um dia para outro. Geralmente quem usa chopeira são cervejarias que já tem distribuição todo dia, que eles já te dão a chopeira. Então é difícil um bar comprar a chopeira, né? Se você tem uma venda que é relativamente lenta, a câmara fria ou, né, o Kegerator, ele vai fazer mais sentido, porque o teu barril vai durar mais, você não vai ter desperdício, não vai ter problema de estragar o chopp. Mas se você trabalha com, tem vários clientes nossos que são praticamente eventos que acontecem do lado de estádio ou do lado de eventos mesmo, né, maiores. Todo dia é um evento. Todo dia é um evento. E aí, nem dá tempo mesmo de gelar o barril, você tem que precisar ter uma chopeira para conseguir atender essa demanda. Outro ponto importante é quantos tipos de chopp você vai trabalhar. Se você trabalha só com um tipo ou dois, você vai ter uma saída maior daquele chopp. Agora, tenho 8 torneiras, 10 torneiras. Eu ia falar que eu não conheço um bar que com 10 torneiras trabalha com chopeira, mas tem um aqui do lado. Muito raro você ver um bar que trabalha com mais de 4 tipos de chopp trabalhando com chopeira. Porque você não tem uma vazão de todos aqueles estilos. Você sempre vai ter uma IPA, vai ter uma Pilsen, só que você vai ter lá uma Red Ale ou uma Weiss, que aí, é difícil você vender ela muito rápido, né? Tem que ficar todo dia, às vezes, tirando e botando na câmara fria, né? Todo um trabalho operacional disso. E o chopp sofre, né, nesse processo. Assim, em resumo, né, um bar tem um grande volume e vende muitos barris por dia, ele vai ter uma dificuldade, às vezes, de trabalhar com a câmara fria, porque ele precisa ter uma câmara fria muito grande para estocar. Tem que ter os barris que ele está vendendo hoje e já tem que estar gelando os de amanhã, né? Isso acaba virando uma dificuldade operacional por conta do volume de espaço que ele precisa ter na câmara fria, né? A chopeira resolve bem isso e, digamos, numa emergência, se acabou o chopp, ele liga pro distribuidor, o distribuidor vem, ele já liga na chopeira e já está saindo gelado, né? Outra coisa que é muito comum é bares com câmara fria, enfim, a própria Uden, ter eventos com chopeira, porque aí você é um dia atípico, você vai lá, instala 2, 4, 8, 10 torneiras de forma muito fácil e consegue atender a demanda também sem ter problema de não gelar, né? Sem contar que eventualmente pode acontecer de dar problema na câmara fria, né? Já aconteceu. Eu acho que todo bar que já está há um tempo no mercado aconteceu de ter problema na câmara fria e ter uma ou algumas chopeiras para funcionar ajuda bastante nessas horas. E aí que a MyTap entra com um sensor de temperatura na linha, monitoramento, lançamento nosso desse ano. Principais cuidados com a câmara fria. O barril refrigerado, ele absorve o gás muito fácil. Nossa recomendação altíssima é trabalhar com mistura de nitrogênio com CO2, e aí você consegue ter uma pressão de extração sem que você tenha problema de supercarbonatação da cerveja. Na chopeira você não tem isso. O barril está quente, então ela não absorve tanto o CO2, você consegue trabalhar só com CO2, que é mais barato. Você trabalha uma pressão mais alta, porque a linha da chopeira tem 15, 20 metros de linha. Só que o teu barril pode estragar. Então você, né, tem vantagens e desvantagens para cada um dos modelos aí. E qual fica mais gelado? O chopp na câmara fria ou na chopeira? Cara, eu ia chamar para nós ir tomar uma depois para ver e medir. Mas assim, tem gente que acha que na câmara fria fica menos gelado. A chopeira, por ela estar muito isolada, ela é mais fácil de se regular a temperatura. Então você consegue chegar na temperatura mais baixa. Tanto a chopeira quanto a câmara fria, você consegue congelar o chopp muito fácil. Só que na câmara fria,
você tem alguns pontos que às vezes tua evaporadora joga o ar direto numa linha, então congela ali, então tu não consegue botar tão gelado. Então a câmara fria, ela consegue ficar tão gelado quanto a chopeira, só que você precisa ter um pouco mais de cuidado de onde vem teu vento, nesse controle de temperatura. Ambas funcionam muito bem, né? Mas tem vários locais que o pessoal fala, não, pô, aqui eles querem chopeira porque fica mais gelado. Já aconteceu assim de, por exemplo, ter que fazer um isolamento específico para o centro da câmara fria, onde está o motor, ou um dia muito movimentado, fica entrando e saindo da câmara fria, ela sofre um pouco com essa variação de temperatura, né? Realmente ela é sensível a essas coisas, assim, que a chopeira já programa e ela vai meio que ter um comportamento igual sempre. Tem locais que são híbridos, tem locais que você tem uma câmara fria para você manter o barril refrigerado, mas passa por um pré-resfriador antes de sair numa torre, numa naja, por exemplo. Então, se você coloca um barril quente ali, vai funcionar. Se você bota um barril ali e esse barril não vende, você vai manter ele refrigerado. Existem várias soluções aí, cada lugar tem uma especificidade. Vou te fazer 2 perguntas em relação a isso. 1, desperdício, e 2, espuma. Qual a diferença? Desperdício de câmara fria, vamos dizer que todo dia você vai abrir o teu bar e você vai sangrar um pouco. A Uden tem 20 torneiras. Uma sangrada de uma câmara fria vai ser 40, 50 ml. Então, vezes 20 torneiras, vai dar 1 litro de desperdício por dia. E, a princípio, se você tiver com o sistema higienizado, temperatura correta, você não vai precisar mais fazer nenhum tipo de sangria. Você não deve ter mais desperdício durante essa operação. Se você trabalha com chopeira e você vai desligar ou não essa chopeira durante a noite, então você pode ter um desperdício maior na hora de fazer essa sangria. Se você tem muito mais torneiras na câmara fria, você acaba sangrando um pouquinho de cada uma. Então você tem um desperdício maior, mas se você tem 2 torneiras só com chopeira, você vai talvez ter um desperdício menor porque são só 2 torneiras, né? Mas assim, a questão do desperdício na chopeira, por exemplo, eventos que a gente faz, às vezes o evento é só final de semana. Cara, às vezes você tem 5, 10, 15, 20 barris plugados que você rodou domingo, e ou você vai ter que levar para refrigerar ele, ou você vai perder vários barris. Então, às vezes o teu desperdício é muito grande nisso, assim. Então, acho que a principal questão da chopeira é, se você não vender, você vai perder. Esse é o principal ponto. Em relação à espuma, tem alguma diferença? A chopeira ou a câmara fria, uma delas espuma mais que a outra? Os 2 sistemas, se bem regulados, conseguem servir muito bem. A câmara fria você tem que ter mais cuidado com temperatura e pressão e risco de carbonatar. A chopeira ela tende a sair melhor. O autosserviço, ele tem uma válvula que ele bloqueia a linha. Na câmara fria, eu tenho a torneira, a câmara, e eu coloco essa válvula logo antes. Então, entre a válvula e a torneira, eu tenho 20 centímetros de linha. Então, se eu bloqueio a válvula e alguém tenta puxar a torneira, por exemplo, vai funcionar muito bem e não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, a chopeira com o sistema de autosserviço, a válvula ela fica instalada antes da chopeira, e aí você tem 15, 20 metros de linha, e aí se chegar alguém lá e tentar puxar sem passar um cartão, por exemplo, dependendo se a cerveja está um pouco mais carbonatada, vai sair cerveja, ela vai expandir na linha, vai gerar uma espuma para um próximo cliente, assim. E aí que surgiu o Fast. A Mytap criou o Mytap Fast justamente para trabalhar com chopeiras. A gente controla a abertura e fechamento da torneira, reduzindo o desperdício muito, assim. E o Fast, inclusive, a gente está rodando em bares também. Bares que tem muito movimento, que faz sentido trabalhar com chopeira, a gente indica o Mytap Fast até para resolver essa questão de desperdício e tudo mais. Até eu vi ali o pessoal negociando um bar que fica colado no estádio. Lá dentro eles têm a câmara fria com vários estilos. O pessoal vai lá, consome um pouquinho de cada. Na parte de fora ali, saiu o público inteiro do estádio, tudo de uma vez, consumo concentrado. Eles põem as chopeiras lá no dia do jogo. Dá para vender ficha avulsa. E com Fast, né? Então, melhor dos 2 mundos. E a gente resolve 2 problemas de uma vez só. E, de fato, o Fast é uma solução única para esse caso, né? Perfeito para chopeira. Em caso de um evento específico, é um show, a expectativa é de um volume muito grande de venda e tal. O que eles precisam preparar, assim, em termos de estrutura para o evento acontecer, né? Qualquer evento de porte pequeno para grande vai trabalhar com chopeira, porque não tem como você montar uma estrutura de câmara fria com um tamanho de estoque que você consegue gelar o chopp a tempo. Então, para eventos, vai ser chopeira ou vai ser um pré-resfriador, e aí você consegue, às vezes, a gente trabalha em eventos com 2 barris em série. Um barril, o chopp sai, entra no outro barril, e aí vai para chopeira. Sempre trabalha com Fast nesse modelo, para não ter, de fato, problema de espuma, né? Melhorar a eficiência ao máximo. Então, locais que tem, de fato, muita saída,
o indicado é isso, né? Trabalhar com barris em série, usando chopeira e uma ITEP Fast ali para fazer esse serviço. Eu vejo que o grande diferencial é o evento, o organizador do evento, ele já tem como parceiro um distribuidor local e um operador de chopeiras, né, que ele tem um estoque dessas chopeiras, então ele já vai estar lá, é só alinhado entre a Maitep e esse organizador, eles já deixam tudo pronto, o beer wall ali, com as chopeiras por trás, e a Maitep vem numa última etapa e faz a automatização, né, eu vejo que essa é a principal diferença, assim, que traz uma facilidade de operação e uma escalabilidade grande, né, para o negócio. A gente já trabalha com uma estrutura que já existe para os eventos, a gente basicamente automatiza o que já está lá, né. O que a gente faz é justamente entregar uma ferramenta para o distribuidor ou para quem já tem as chopeiras poder automatizar o sistema deles. Assim, a gente roda evento, por exemplo, em Brasília com o distribuidor de chopp de lá e a nossa equipe nem precisa estar acompanhando, né? Todo o trabalho dos últimos anos aí do desenvolvimento do Fast foi para tornar ele cada vez mais fácil de instalar e acompanhar, assim, né? Então, que se permita um controle à distância e o organizador do evento e a gente aqui do nosso lado esteja tranquilo que está tudo funcionando certinho. Pegando um pouco de exemplo de câmara fria, a gente tem desde QGerator com 2 torneiras que a gente coloca no 24 horas da Uden, que você vai vender, sei lá, um barril por semana. Como a gente tem um cliente em Curitiba, que tem uma câmara fria de 30 metros quadrados com 101 torneiras. São 3 corredores com 3 andares de barril, tudo refrigerado, com estoque. Você consegue ter uma operação muito enxuta e uma operação muito grande com câmara fria. E como a gente falou de eventos, você consegue ter também uma operação com 2 chopeiras, com 2 torneiras em chopeira, como você consegue ter um beer wall com 40 torneiras na mesma linha, assim. Todas as soluções funcionam. Na Oktober, por exemplo, eles têm lá uma câmara fria grande, fica um estoque de barris, e ao longo do evento eles vão trazendo para as estações, né? A chopeira, ela traz uma portabilidade, uma facilidade de operação gigantesca para os eventos, e tem uma infraestrutura improvisada, né? Então basta ter um ponto de energia e tá tudo certo. O legal, assim, você até ter micro pontos de venda, né? E a chopeira facilita também. É mais fácil ter uma chopeira lá que você troca o barril do que ter um QGerator, que você consegue trocar o barril, como o Balbúrdia, cliente nosso aqui. Tem 30 torneiras numa câmara fria e tem um QGerator com 3 torneiras que eles ficam trocando barril. Poderia ser um totem com expansão direta de uma chopeira e funcionaria super bem também. E falando nisso, né, vai aparecer um produto novo, uma chopeira móvel, né, com autosserviço embutido. A gente tá tendo várias soluções para quem quer vender chopp. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é: quanto tempo você espera vender o barril? Se for mais do que 2, 3 dias, a gente vai para um lado refrigerado, senão a gente pode ir para um lado de expansão direta, que é chopeira no caso. E novamente, a Maitep trabalha há 10 anos, já montou mais de 600 sistemas e a gente conhece bastante para ajudar